Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais uma atividade para o curso de Cuidador de Idosos, que eu leciono de segunda-feira e de quarta-feira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? Quais são os sinais e sintomas e como o cuidador deve auxiliar um portador desse transtorno, tá? Então, a esquizofrenia é um transtorno mental. A esquizofrenia é um grande desafio ainda para as pessoas que são portadoras, né? Desafio porque elas têm uma dificuldade de separar a ilusão da realidade, né? Então, é por isso que nós falamos que quem é portador tem essa dificuldade e o cuidador precisa saber quais são os sinais e sintomas relacionados a isso. Então, esta doença apresenta-se como um transtorno mental em que regiões do cérebro não estão funcionando de maneira adequada. Tá? Então, é um transtorno mental em que partes do cérebro da pessoa, né, que tem esse transtorno, que é portadora de esquizofrenia, partes do cérebro dela não funcionam de maneira adequada, gerando essa esquizofrenia. Ou seja, uma substância neurotransmissor chamada dopamina, que está envolvida no controle de movimentos, aprendizados, humor, emoção, cognição, memória, apresenta elevações além do normal, tá? Então, esse hormônio que nós temos, esse neurotransmissor, no cérebro de uma pessoa portadora de esquizofrenia, esse neurotransmissor, que é a dopamina, está elevada. Essa dopamina, né, que é um hormônio que a gente tem, que nos passa emoção, humor, tudo isso que eu falei já para vocês. Questão de memória, controle dos nossos movimentos, do aprendizado, está fora do normal. Essa taxa de dopamina, na verdade, está fora do normal, ela está elevada, certo? E isso só é diagnosticado com os sinais e sintomas e um histórico clínico, né? Um histórico clínico relacionado ao paciente que o médico faz, né? Conversa com a família, conversa com o paciente para chegar ao diagnóstico do transtorno de esquizofrenia. Certo? Em consequência, o transtorno compromete o processo cognitivo, repercutindo no comportamento e emoções do indivíduo. A doença é crônica e evolui através de períodos de crise e remissão. Os períodos de crise podem durar até um mês, ao passo em que movimentos de remissão o transtorno se silencia por anos, tá? Então, quem tem transtorno de esquizofrenia, quando ele tem crise, essa crise, onde ele apresenta esses sinais e sintomas que nós vamos falar, dura por um mês, tá? Por um mês. Depois vem o período de remissão. Esse período de remissão pode durar anos. A pessoa pode passar anos sem ter essa crise novamente, certo? E que nós falamos que é o período de remissão do paciente. Os fatores desencadeadores das doenças estão relacionados fortemente à genética, pois familiares que apresentam casos de esquizofrenia na família têm chances significativamente maiores de vir desencadear o transtorno. Normalmente afeta homens no início da adolescência ou na fase adulta, porém também pode começar na idade mais avançada. Então, geralmente, esse transtorno de esquizofrenia acomete mais os homens, no período de jovem para adulto, do adolescente para o adulto, certo? Então, sinais e sintomas é de suma importância que o cuidador saiba quais são esses sinais e sintomas, né? Porque ele consegue no dia a dia lidar com essa situação.
Então, nós vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas da esquizofrenia. Então, nós vamos falar um pouquinho dos sintomas positivos, porque na esquizofrenia nós temos os sintomas positivos e os sintomas negativos. Então, os positivos, nós vamos falar um pouquinho sobre os positivos. Nesse período de crise, os sintomas positivos que o paciente pode apresentar: delírios, né? Onde ele sofre alucinações. Um exemplo, a pessoa passa a acreditar que tem alguém perseguindo ele ou que tem alguém chamando ele. Então, isso é um sintomas positivo chamado delírio, tá? Depois nós temos também alucinação, né? Que são os 5 sentidos da pessoa que tem o transtorno fica afetado. O portador de esquizofrenia passa a ter percepções mesmo sem estímulos, ele pode ouvir vozes mesmo sem ser pronunciadas, ele pode ver imagens que não sejam da realidade e pode sentir odores, sabores diferentes do alimento que ele esteja comendo, tá? Então, aguça esse sentido nesse período de crise, onde ele apresenta esses sintomas positivos. Isso nós chamamos de alucinação. Nós temos também a alteração de pensamento. Na alteração de pensamento, eles ficam confusos, eles têm medo, tudo para eles acabam sendo mais complicados. Eles não gostam de que alguém mande eles fazer algo. Eles não aceitam, porque eles acham que se eles fizerem aquilo que é o correto, a voz que ele ouve vai puni-lo devido àquilo. Ele vai sofrer alguma consequência, porque a voz que ele está ouvindo diz que ele vai sofrer essa consequência. Um exemplo é ele não querer tomar banho, tá? Porque se ele tomar banho, a voz que ele ouve vai punir ele. Ele vai sofrer porque ele tomou o banho, porque a voz não liberou ele para tomar banho, que é a alucinação que ele tem, que é os delírios que ele tem. Certo? Então, a gente precisa entender esses períodos de crise e como que nós vamos lidar com isso. Nós temos também os sintomas negativos, né? Estão relacionados à fase crônica da doença. Desculpa, gente, tem um mosquitinho aqui, acho que ele já foi embora. Então, os sintomas negativos estão relacionados à fase crônica da doença, que se caracteriza por apatia. O portador de esquizofrenia crônica, que ele está no período de crise, nesse período negativo, ele apresenta apatia, ele não tem vontade de fazer as atividades, ele perde o apetite, ele emagrece muito. Por isso que nós, cuidadores, temos que ficar em cima. A gente tem que saber lidar com essa situação, tá? Então, é importante que durante a recaída ou crise, o cuidador precisa proceder da seguinte forma: ouvir o paciente com muita atenção, se necessário, por horas, tá? Falar apenas o necessário, não criticá-lo, né? Lógico que você precisa acompanhar de perto para cuidar dele, para ele não fazer nada que vá prejudicar ele, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, por isso que nós precisamos estar atentos a ele. Não contra-argumentar. Se ele diz para você, não é assim que eu quero, você não vai justificar ele, não é assim, você está errado, não. Nada disso. Tenta contornar a situação e ajudá-lo a resolver aquilo da melhor maneira possível, tá? Não retrucar é extremamente importante, porque tem alguns portadores de esquizofrenia que eles ficam agressivos. Então, a gente não tá ali naquele momento para retrucar ele. Lembra que você é a pessoa que está ali para cuidar dele, certo? Propor atividades relaxantes e ocupacionais.
propõe uma caminhada, um jogo, propõe algo para o seu paciente que ele goste, que ele queira fazer, que ele queira realizar junto com você, para relaxar ele até passar esse período de crise, certo? Então, mais umas dicas para vocês: evitar o estresse, né? Auxiliar no cuidado com o sono, com a alimentação, com a vestimenta, com o banho. Para tudo isso, nós precisamos ter uma paciência para lidar com eles, porque tudo eles vão negar. Você vai ter essa barreira para ultrapassar, para ajudar o seu paciente, certo? Então, devido a tudo isso que nós falamos hoje, nós vamos ter duas atividades, na verdade. Então, vocês vão me falar assim, né? Vocês vão pegar a folha suas, né? O seu caderno. E na folha, vocês vão me responder o seguinte: quais ações devem ser feitas pelo cuidador nos momentos de crise da esquizofrenia? Eu citei algumas para vocês, tá? Que são os cuidados que vocês devem ter. Esses cuidados são as ações que vocês devem executar no momento em que estiver trabalhando, tá? E que vocês tiverem esse paciente portador de esquizofrenia. Então, quais ações que você deve ter com um paciente que está em crise e é portador de esquizofrenia, tá bom? Então, você me coloca aí umas 5 ações, tá? Responde para mim essa pergunta: 5 ações que você deve ter quando o seu paciente está em crise de esquizofrenia. Coloquem no papel, anotem no caderno, deixem separado junto com as outras atividades que vocês vão me entregar no dia que a gente retornar às nossas aulas presenciais. Então, essa é uma pergunta. Agora, outra, nós vamos fazer depois em sala de aula, que eu vou pedir para vocês elaborarem uma rotina de cuidado com esse paciente portador de esquizofrenia. Como que vocês montariam uma rotina de cuidados? E isso nós vamos fazer em dupla dentro da sala de aula, certo? Espero que vocês tenham entendido o que é a esquizofrenia, o quanto que vocês, cuidadores, são importantes, o como é necessário a gente acompanhar esse paciente de perto, cuidando, auxiliando para cuidar da parte mental e física do seu paciente. Super abraço a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, tá? Super beijo. Tchau, tchau.